Antes de ler, só dar um recadinho para os irmãos. Visita aqui o nosso muralzinho. Aqui, ó, sai na portinha aqui, logo à esquerda. Não agora, depois do culto. Agora você vai ouvir a mensagem. Veja aqui umas fotos que a nossa irmã Patrícia organizou, colocou ali. Veja, se escandalize, né? Tem umas fotos ali que tinha que mandar prender, viu, Celso? Tem que mandar prender uns cabras ali que aparecem na foto. É isso aí, Patrícia. A Patrícia assim, ó. Patrícia, eu e você estamos isentos, que a gente não está nessas fotos aí, viu, Patrícia? Mas nós fizemos um levantamento. Essas fotos todas que estão aqui são da igreja. É um arquivo que a gente tinha aí perdido, aí achamos, né? Mas que mostra o passado da nossa igreja, né? Na época que estavam construindo ainda, tal. Se a sua foto não aparecer ali, não há ninguém, não é porque não tinha. Traz uma foto sua aí que a gente coloca ali, não tem problema nenhum, tá bom? Nós colocamos ali. Está no painel da nossa campanha para os irmãos verem a história da nossa igreja, onde a gente caminhou, onde nós queremos chegar, né? Onde nós queremos chegar. Então, dá uma passadinha ali, dá uma olhadinha. Se você tiver alguma foto que quiser trazer, põe o seu nome atrás da foto, entrega para a Patrícia, ela vai pôr a foto ali bonitinha. Agora, irmãos, não é para tirar a foto do mural. Combinado? Ai, que foto linda. Psst. Se o irmão fizer isso, nós vamos fazer igual lá na Arábia Saudita, no Catar. Ladrão lá, a mão direita cortada, vocês sabem disso, né? A pessoa que não tem a mão lá é porque... Não vamos fazer isso não, pode ficar tranquilo. Mas, por favor, não tira a foto de lá não, deixa lá bonitinha. Né? Às vezes a pessoa se empolga, né, irmã Línia? Vai tão empolgada que quer ver a foto lá. Ainda mais as mães ver os filhos, né? Tá o Ricardinho. Você tem foto só lá, viu, Ricardinho? Tiago, agora eu sempre chamo você de Tiago. Tiago, você tinha uma cara de arteiro, Tiago. Olha esse homenzão aí que dá aula para nós aqui com autoridade, né? Barbudão e tal. Olha o Tiaguinho lá, né? Não era, irmã Terezinha, o Tiaguinho? Mas deveria ser, hein, Carlinhos? Era terrível, não era não? Não? A mãe é suspeita. A minha mãe vai falar que eu também não era terrível. Mãe é suspeita. Hebreus 12 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós estamos agora caminhando para a reta final, né? Interessante como que na renovação de um ciclo, né? Está acabando um ano, vai começar um outro ano, a gente acelera tudo aqui agora, tal, não sei o quê. Em janeiro dá uma pausa, diminui a velocidade para começar o ano, depois o ano de novo, e aí começa aquela loucura tudo de novo, tal. Mas na vida cristã nós não temos essa pausa, né? Na vida que nós escolhemos andar com Jesus, nós não temos esse momento de descanso, esse momento de pausa, né? Eu acho que você nunca recebeu na sua casa uma cartinha ou um WhatsApp do Ministério de Comunicação Infernal, né? Dizendo assim: olha, atentamos você o ano inteiro e agora nós vamos dar uma pausa para você se descansar um pouquinho, voltamos às tentações em 15 de janeiro, né? Pode ficar de boa. Acho que ninguém recebe um comunicado desse, né? Continua ali, nós estamos tendo que batalhar, não dá para vacilar na nossa fé cristã, até porque o arrebatamento pode acontecer nesse intervalo. E aí, como é que fica? Né? Como ficamos se o arrebatamento acontecer, já que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Estamos aí no meio de uma Copa do Mundo, né? Nossa seleção joga amanhã, estamos sofrendo aí com um problema de contusão, né? E olha que estamos falando de atletas de alta performance, né? E estranhamente atletas que estão no meio da temporada, né? A Copa do Mundo esse ano foi agora no final do ano, quando a maioria das seleções europeias lá do norte estão no meio de temporada. Geralmente esse estouro de contusões deveria acontecer no meio do ano, em fim de temporada, para eles lá, não para nós. Mas está acontecendo agora. Já 2 foram cortados da seleção, tem gente machucada de outras seleções também. Mas essa turma aí que mexe com o esporte, né, de alta performance, precisa estar bem ali, né?
A Sofia, a gente também colocou ela não é judô, ela está no Gil, né? Entrou no jiu-jitsu. E aí ela está gostando? Ai, tem que fazer muito polichinelo. Muito polichinelo. Mas lógico, você tem que ter fôlego, você tem que ter resistência física, né? Para poder entrar os golpes, é muita força que você despende ali. Agora no final do ano nós vamos ter a corrida de São Silvestre, e ver aquele povo correndo lá, todo aquele percurso ali em São Paulo, dá assim, uma aflição. A Ágata gosta de correr, né? E corre 5 km, 10 km. Falei, gente, imagina correr 40 km. Não, você tem que ter, né, um fôlego mesmo, você tem que ter uma disposição, você tem que ter um preparo para isso. Não dá para você aguentar, senão você não vai conseguir chegar na esquina aqui se você não estiver preparado para a corrida. E irmãos, nós estamos falando de uma questão física, e claro que talvez são poucos aqui que estivessem em condições, ou estejam em condições de participar de uma corrida fisicamente, não por mais por a questão de ter o ritmo ali, de ter condicionamento físico. Mas a parte espiritual, será que é diferente? Será que esta corrida que o autor de Hebreus, que nós acabamos de ler, que nos foi proposta, é diferente? Será que podemos correr despreparadamente? Podemos correr sem nenhum tipo de preparo? Ora, irmãos, nós estamos numa corrida, nós estamos numa jornada, rumo ao quê? Ao céu, amém? Estamos nessa corrida. Ou deveríamos estar. Eu conheço pessoas que já pararam a corrida no meio do caminho. Desistiram de correr, estão dando uma pausa, e é muito perigoso essa pausa, porque muita coisa pode acontecer quando for retomar, né? Mas não podemos esquecer que estamos numa jornada, estamos na caminhada, estamos numa corrida celestial, né? Como o próprio autor de Hebreus nos coloca. E aí eu queria deixar 3 conselhos, 3 sugestões para que a nossa corrida, eu não vou dizer aqui que seja fácil. Coloca uma coisa no seu coração: se algum pregador, alguém falar assim que tem um segredo para que a vida cristã seja fácil, é heresia. Porque em momento algum da santa palavra de Deus há promessa de uma jornada fácil. Há ou não? Você consegue lembrar de algum texto, alguma palavra de Jesus, de Paulo, alguém quer que seja, dizendo que andar com Jesus vai ser coisa fácil? Tem? Não tem? Eu penso que não. Não consigo lembrar. E óbvio, né, vamos entender do contexto. Às vezes a pessoa saca um texto fora do contexto, dá para justificar alguma coisa que não tem nada a ver, né? E acaba virando heresia. Mas não tem. Então a ideia aqui não é, se você fizer isso, vai ser tudo fácil para você. Ao contrário. Quem anda, e Paulo vai dizer em Timóteo, aquele que quer viver piedosamente no Senhor, será o quê? Perseguido. Bem-aventurados sois vós, palavra do nosso Senhor, quando por minha causa forem o quê? Perseguidos, caluniados, isso. Então a vida de um cristão de verdade não é fácil. Nós vamos ser odiados. Jesus disse, odiaram a mim, vão odiar o quê? Vocês também. O Breno compartilhou, muito interessante, eu vou pôr no grupo depois. O Breno compartilhou uma mensagem do pastor Paulo Júnior. Não é tudo do pastor Paulo Júnior que eu concordo, mas sobre essa questão eu tenho minhas concordâncias, que envolve os últimos acontecimentos, finais dos tempos, principalmente a questão da marca da besta, que a marca da besta não vai ser uma marca física, nem na testa, nem na mão direita. Você não vai ter, ninguém vai ficar com um código de barras assim, um leitor na tua testa para ver e tal. Aí falaram muito da questão de microchip e tal, não sei o quê, né? Eu não vou reproduzir aqui o que ele falou, num grande resumo, tudo que vai envolver o anticristo, a besta, é um sistema político, econômico mundial, em que se você não se adequar àquilo, se você não comungar com aquilo, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir se inserir, você não vai conseguir se relacionar. E irmãos, hoje já é assim que acontece. Hoje já é assim que acontece. Se você se manifestar como cristão, óbvio que hoje ainda não é de forma velada, mas cristãos já perdem a oportunidade de negócios, de emprego, de promoção, de não sei o que, diz aquilo outro.
E ainda mais com essas vergonhas que os crentes estão fazendo aí fora, envolvendo político, um monte de coisa aí. Ih, aí que virou, né, coisa terrível mesmo. Mas, óbvio, a igreja de verdade não vai passar por isso. Vai ter sido arrebatada, amém? Fiquem em paz. Mas os que ficarem, né, essa igreja permissiva, essa igreja liberal, essa igreja que você tem aí fora que pode tudo, que não trabalha uma vida de santidade ali, ó, de renúncia. E hoje, irmãos, o que mais me assusta é exatamente isso. Você tem pessoas que você não identifica como cristão, não. Porque o linguajar é o mesmo do mundo, a forma de se vestir é a mesma coisa, as puladas de cerca é igual, os jeitinhos para fraudar o fisco é igual, os lances de desonestidade é igual. Eu contei aqui uma vez, uma ovelha minha, né, ex-ovelha minha, trabalhava num restaurante, e aí as amigas lá numa sexta-feira assim, onde que a patroa não estava olhando, pega um frango aí e leva para casa. Aí uma pegou, outra pegou do freezer lá, não, ela tinha chegado no carrinho de 50 frangos lá para o restaurante, não vai nem perceber, um frango para cada uma aqui, leva aí pro final de semana. E aí ela não pegou, falou, não, de jeito nenhum, não é meu. E elas foram lá e pegaram o frango e levaram o frango embora. Aí começa, né, mas qual é o problema? Tem muito aqui, não vai nem sentir falta. Eu faço muito por essa empresa. Aí você começa a querer justificar as coisas erradas. E tem muito servo de Deus aí fora, né? Vai fazer uma compra, solta um cheque. Meu irmão, você soltou um cheque, já sabe que o cheque não tem fundo, você já está pecando na origem ali. Sim ou não? É o cheque, Cristo voltará, né? Vai voltar o cheque. Já sabe. E por que solta? Por que vai lá comprar? Por que vai dar prejuízo para outro? São esse tipo de postura que você olha assim, e é um servo de Deus? Está lá na igreja, está não sei o quê. Como é que você consegue tirar foto fazendo festinha e devendo para o seu irmão lá e ainda publica na rede social? Eu estou falando isso porque esse tipo de reclamação chega na minha orelha. Está devendo para o irmão, mas está fazendo festa, viajando, fazendo não sei o quê, tal, mas está devendo para o irmão. Espera um pouquinho, a Bíblia fala que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Eu estou exalando o bom perfume de Cristo com esse tipo de comportamento? Eu estou agindo igual os pagãos, eu estou agindo igual a gente do mundo. E na verdade tem gente do mundo que age melhor do que a mim. Comportamento mais íntegro, mais ético. Então, a nossa caminhada, a nossa corrida está ficando comprometida, nós estamos nos embaraçando. E é exatamente quando chegar o momento do arrebatamento é que não vai subir. Porque a Bíblia fala que Jesus vem buscar uma igreja o quê? Cheia do cambalacho? Uma igreja cheia dos rolos? Não, uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. Uma igreja ali, a noiva. Não à toa a comparação da igreja com uma noiva. Eu sempre brinco disso, porque a noiva é o momento máximo do casamento. Ninguém espera pelo noivo. As criancinhas, olha lá, que chega fazendo graça. Mas é a noiva. É onde todo mundo fica em pé, né? Aquela imponência, aquela coisa, né? E aí de repente chega a noiva lá com um rasgo no vestido, ou um remendo. Já pensou? Ou então a noiva dá aquele sorriso, aquele alface aqui assim, ó, saindo aqui para fora assim, ó, porque ninguém avisou a coitada que tinha. Não, pastor, mas estou sendo radical demais. Qual é o problema? Não, tem espaço para um problema desse numa noiva? Vocês conseguem enxergar uma falhazinha de nada? Não, a noiva tem que estar o quê? Impecável. Impecável. Não pode ter um amasso no vestido. O pessoal que ajeita a noiva lá até atrapalha a cerimônia. Vai lá, arruma a calça do vestido e vem de novo e arruma para cá, porque a noiva, ninguém chega para o noivo, né? Limpa aqui, o paletó, ajeita. Não, o coitado do noivo fica lá largado. Mas a noiva, nossa, olha os ângulos das fotos aí. Qual é a prioridade? A noiva. Desculpa o desabafo. Mas brincadeiras à parte,
Por que então você acha que nosso Senhor pegou a igreja e a comparou com a noiva? No momento de um casamento, das bodas. Você acha que a noiva vai se encontrar com o noivo de qualquer jeito? Não, não vai. Então, nessa nossa corrida, até para que possamos ajudar, e hoje aqui, início do mês, caminhando para o final, tem duas formas de você ver o que eu vou pregar aqui. Analisa como foi sua corrida esse ano. Foi rebaixado para a segunda divisão, não terminou, vai terminar, como é que é? E projeta o ano que vem. Como é que eu posso fazer para a minha caminhada ser melhor o ano que vem? Primeira dica: desembaracemo-nos do peso e do pecado, né? Verso 1: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Uma coisa que eu observo é a leveza das roupas dos corredores, né? Os shorts, a camiseta, tem até tênis específico para corrida, não é qualquer tênis que você vai calçar não, né? E tênis lá de 1.000, 2.000, tênis caro para chuchu, com alta tecnologia, de alto rendimento, tal, não sei o que, tal. Consegue imaginar alguém numa corrida de São Silvestre de calça jeans, correndo de jeans? Dá para pensar num troço desse? Vai lá o pastor, terno e gravata, sapato social, vamos correr, vamos embora? Dá para pensar nisso? Não dá, porque você precisa, né? Você precisa estar adequado, e é um peso desnecessário. Você precisa estar leve, né? Você precisa ter uma certa leveza. É fato, irmãos, que na nossa caminhada cristã, às vezes, não conseguimos avançar na corrida, não conseguimos ter velocidade, por causa dos pesos que carregamos. Medos, mágoas, feridas, questões do passado mal resolvidas, questões de relacionamento mal resolvidos, problemas com o nosso eu, problemas com o nosso temperamento, problemas com a nossa forma de pensar, problemas de imaturidade. Ô bonitão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, nós estamos vendo um tempo que não tem mais espaço para imaturidade não, e eu vou falar alguma coisa aqui, se você pode discordar de mim, não tem problema discordar de mim, mas eu vou falar porque eu sou transparente, eu não gasto mais meu tempo correndo atrás de ovelha imatura, eu não perco mais um minuto do meu tempo fazendo cuti-cuti para a ovelha que está dodói porque a unha encravou e o pastor não foi visitar. Não. Tem gente precisando de ajuda de verdade, tem gente na mão do diabo pedindo socorro, tem gente se afogando. São para essas pessoas que eu vou gastar o meu tempo. Não dá tempo mais para ficar com unheco-unheco, com nhenhenhen, com mimimi, com mimizento. Não. Paulo virou para os coríntios, falou assim: eu queria falar com vocês como espirituais, mas não pude falar como espirituais, mas como carnais, eu queria dar comida sólida para vocês, mas eu tenho que dar leitinho. Eu estou falando aqui no auditório, não estou olhando ninguém especificamente, eu quero que você se aponte, como é que está o meu nível de maturidade, porque é um ponto de imaturidade, eu não vou, não sei o quê, eu não participo do louvor, porque a Márcia nunca escolhe os cânticos que eu dou sugestão, como diz lá, vai pentear macaco. Na minha época a gente fazia fila para participar do louvor, querer participar aqui, não importa, podia cantar o hino da harpa cristã, podia cantar o hino nacional, né? A gente queria participar, a gente queria estar junto ali, sabe, é tanta coisa que não dá mais para ficar com pipi, porque o irmão não fez isso, porque o pastor não fez aquilo, porque o pastor foi naquela célula, não foi nessa célula, porque o irmão veio no seu... Não, irmãos, em nome de Jesus está às portas, o mundo, as coisas estão acontecendo aí, Jesus está para voltar, a gente está preocupado com esse tipo de coisa, não dá, e é muita imaturidade, muita gente que está fazendo ficar pelo caminho, é um peso que não permite que as pessoas caminhem e corram. Olha para Jesus, fica olhando para pastor, para diácono, para líder, não sei o quê, e não tem problema se olhar para mim, pode olhar, eu tento caminhar minha vida falha, a ponto de ser exemplo,
Mas nós precisamos nos desembaraçar. É a primeira orientação que o autor de Hebreus diz aqui. Desembaraça, é como se fossem amarras nas pernas, que impede você de correr, você tem que ficar pulando, você fica impedido ali. Quais são as suas amarras? Qual é o peso que está cercando a sua vida? Não precisa falar para mim, não precisa trazer para mim. Deixa o Espírito falar ao seu coração. Talvez agora está martelando um assunto, um determinado assunto, alguma situação específica. É para você identificar. Essa palavra tem que ter efeito na sua vida, no seu coração. E você tem que ir diante de Deus, não diante de um pastor, de qualquer outro homem. Você tem que se acertar com Deus. Você precisa de ajuda para se acertar com relação a isso. Aí sim eu estou pronto para te ajudar. Vamos conversar, vem cá, vamos bater um papo aí e tal. Pastor, ó, eu estou sentindo que isso aqui, eu tenho uma dificuldade enorme para perdoar, eu tenho uma dificuldade enorme, eu sou uma pessoa muito ressentida. Sim, são motivos que impedem você de caminhar e de correr a sua jornada. Não tenha dúvida disso. Eu tenho ressentimentos do passado que envolvem minha mãe, meu pai. Aconteceu uma coisa assim, que até hoje eu sinto que eu sou desse jeito por causa disso. Você precisa ser livre, para que de fato a sua vida deslanche. A impressão que dá, às vezes você está andando até curvado, tão pesado que está. Precisa se desvencilhar, precisa se desamarrar. E eu convoco você, irmão, esses últimos dias aqui que nós temos de dezembro. Tenha um momento você com Deus, de como foi o seu ano, como o 2023 pode ser melhor. E não entre em 2023 com as pendengas que você tem carregado em 2022. Peça ajuda, põe no papel, eu preciso me livrar disso. Essas coisas aqui me fazem ser uma pessoa lenta. Eu não tenho razão para viver, eu não tenho motivação para rir, eu não tenho para isso, para aquilo outro. Eu sou uma pessoa triste, eu não tenho perspectiva. Começa a listar lá. Começa a anotar lá. Vai diante de Deus. Eu preciso me livrar disso aqui. Peça para Deus colocar pessoas para te ajudar. Você tem para quem te ajudar? Converse com aquela pessoa. Não tem? Quer conversar com o pastor? Converse com o seu pastor. Não tem problema. O importante é, não entre em 2023 com isso que está te causando um peso e que está impedindo você de correr. Comece a mapear isso daí, porque de fato isso é sério, isso é grave. Jesus disse em Mateus 11:28, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Temos que ir até Jesus. Segunda coisa que eu quero dar para você como conselho: participe dessa corrida espiritual. Perseverança, com amor, com oração, com jejum, com uma vida devocional, com generosidade, com serviço, com altruísmo, estudo da palavra, evangelismo, doação, caridade, cuidado, vida comunitária. Irmãos, vida comunitária é uma vida na comunidade, é mais ou menos o que nós vamos fazer agora. Às vezes a vida de uma pessoa que na igreja eu venho aqui domingo à noite, caso domingo à noite. Irmãos, isso não é vida comunitária. Isso não é vida comunitária. Você está batendo um ponto aqui, um cartão espiritual, mas isso não é vida comunitária. Participar na comunidade é você servir com seus dons, servir com seus talentos, ajudar as crianças, ajudar os mais velhos, vir na escola bíblica, participar da célula, das necessidades que tem, e Deus vai mandando. E olha, como tem necessidade, como tem problema, como tem situação, como tem pessoas precisando de ajuda, como tem pessoas precisando do que você coloque o seu dom à disposição para servir, para trabalhar. Às vezes nós estamos parados. Vamos ali. Ah lá, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva ele. Só que achamos que na unção do Zeca Pagodinho nós estamos na bênção de Deus, e não estamos. Não estamos. Nós precisamos estar gerando movimento para o Espírito vir nos direcionar. E uma coisa é você estar gerando movimento, tamanho devagar, o Espírito vem lá e te ajuda, e vai te orientando, e vai te guiando, porque o papel do Espírito Santo é isso. Outra coisa é você estar totalmente parado, omisso, na inércia, descompromissado, igual Jonas estava indo na direção contrária de Deus.
Aí você vai trombar com o Eterno. Esquenta a cabeça não. Você vai trombar com o Eterno. Ele vai pôr você de volta em movimento. Nem que para isso tem que colocar um grande peixe para colocar você na rota certa. Nós conhecemos a palavra. Nós temos o conhecimento. Nós sabemos os nossos dons. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. Ah, mas eu não fiz nada, pastor. Exatamente por isso, o pecado da omissão existe. Achamos que não existe ser omisso. Ser omisso não, existe sim. O pastor está anunciando, o irmão está anunciando, tem lá, tal, não sei o que, você não foi por quê, você não fez por quê, você não contribuiu por quê, você não se envolveu por quê. Não, nós temos que estar em movimento, nós temos que participar dessa corrida, dessa jornada, e olha, isso é para todos, não é só para o pastor, não é só para o belo, não é só para os diáconos, não, é para todos, a corrida é para todos, Deus não deixa ninguém de fora, todo mundo tem um espaço nessa corrida, para todo mundo participar, para todo mundo se envolver, para todo mundo ser instrumento de bênção, para todo mundo poder abençoar e ser abençoado. O problema é que, às vezes, nós acabamos tendo distrações no meio do caminho. Por isso que, às vezes, Deus nos leva para certos desertos. Acho que quando eu falo deserto, você deve entender a analogia. Porque no deserto é lugar que não há distração. Não tem sinal de Wi-Fi. Você pode até levar sua bateria cheia, celular, mas daqui um dia vai acabar a bateria, e lá não tem uma tomadinha para você recarregar não. E aí vai ser você e Deus, e é onde Ele vai tratar contigo. Nós temos que olhar para Jesus, por isso que o autor de Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí ele pega o exemplo de Jesus, né? Que tipo de alegria que vocês acham que Jesus tinha no céu? Quando você pensa nisso. Que tipo de alegria Jesus tinha no céu? Como é que você acha que era Jesus lá no céu? Não acha? Não imagina? A comunhão que ele tinha com o Pai, a honra, a glória, o poder, a majestade, o respeito, a adoração que ele recebia de todos os anjos, era isso que ele tinha lá. E Jesus troca tudo isso, né, ele abre mão de tudo isso, pela questão da cruz, por suportar a cruz. E o que foi que ele passou na cruz? Uma grande agonia física, passou humilhação, foi xingado, foi cuspido, sofreu ofensas, blasfêmias, teve a separação do Pai, a primeira vez num momento de eternidade, toda a eternidade, em que há uma ruptura entre o Pai e o Filho, em que não há mais conexão entre o Pai e o Filho. É interessante que a nossa história, né, se você for ver a história do pastor Lucas e for fazer uma régua do tempo, você põe lá 1978 e vamos imaginar que eu vivo há 100 anos, 2078, e ali acaba. E aí você vai pôr na sua idade de nascimento, da sua morte, você faz os seus pais, é a linha do tempo, a sua régua. Mas a eternidade, ela está acima do tempo, você não tem uma régua para onde ela começa lá, e não tem uma régua onde termina lá. E é nessa régua que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando você vai voltar no tempo, estamos em 2022, e você volta 2022 anos para cá, ou 1900 e poucos anos para trás, no momento em que Jesus morre, há uma frestinha aqui assim, ó, uma ruptura, há uma marca. O que é aquilo ali? Um desavisado qualquer, o que é aquilo ali? Aquilo ali na eternidade é o momento em que o Pai vira as costas para o Filho, em que há um momento de ruptura, é o momento em que os terráqueos ouvem lá, ele dizendo assim, Elohi, Elohi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E não há resposta dos céus, e é o momento em que Jesus está levando todo o pecado da humanidade,
E o pai não pode, a santidade do pai não pode ter comunhão com o filho no momento em que está recebendo o nosso castigo, o nosso pecado, e ele vira as costas para Jesus. Algumas versões falam que ele sofreu uma grande ignomínia, uma grande desonra infligida por um julgamento público. Foi o que Jesus passou lá no Calvário. E passou pelo quê? Por amar a mim, amar você. E hoje qualquer dorzinha de barriga que a gente tem, nós estamos fora do caminho. Qualquer luta de nada, a gente já abandona a caminhada. Qualquer situaçãozinha, qualquer magoazinha besta do pastor, de qualquer quem quer que seja, já não vou mais, já não sirvo mais, já não contribuo mais, já não toco mais, já não prego mais, já não leciono mais. E não foi o exemplo que Jesus deixou para nós, nesta corrida, que Jesus foi vitorioso. A vitória que ele conquistou, ressurgindo dos mortos, e o próprio texto de Hebreus vai dizer que hoje ele está sentado aonde? À destra de Deus Pai, está sentado lá no trono de glória, e vai vir com poder e majestade, e vai vir com honra e com glória, e vai vir julgar vivos e mortos. É onde não haverá mais esperança, onde não haverá mais oportunidade, quando Jesus voltar como juiz. A Bíblia fala assim que as pessoas vão buscar a morte e não a encontrarão, as pessoas vão se matar e não vão encontrar a morte. William, as pessoas vão se jogar na frente do trem, o trem vai destroçar as pessoas no meio, e elas vão continuar falando: o que aconteceu? Cadê minha outra parte da perna, do corpo? Cadê meu braço? Está ali, ó, pega seu braço ali, vem. Vai parecer desenho, mas é isso exatamente que vai acontecer. Elas vão se jogar de penhasco e não vão se espatifar, de tamanho desespero que vai acontecer quando ver Jesus em glória vindo, e saber que o seu tempo acabou, e que o seu destino já está selado. Por isso que a hora e a oportunidade é agora, de entregar a vida para Jesus, e de ter uma vida, e andar uma vida de santidade, uma vida que de fato se agrade do Senhor. Participe da corrida espiritual. Você está participando da corrida espiritual, e aqui eu já vou quebrar no meio aqui, tá? Eu vou na igreja todo domingo. Isso não é corrida espiritual. Desculpa. O diabo também vai, os demônios. Você acha que não tem demônio cercando esse lugar aqui? Isso não é sinônimo de participar de uma corrida espiritual. Eu contribuo. Não. Vir, contribuir, isso não tem nada a ver com corrida espiritual. Pense nisso. Você está participando de uma corrida espiritual. Sabe o que é interessante? Pega o exemplo da minha esposa, ela adora correr. A corrida, para quem participa de igual a Laurinha aqui do torneio aqui, começa muito antes do que o dia da corrida. Muito antes. Começa com o preparo adequado. Começa com as roupas, aí fez lá, vamos lá na Centauro achar um tênis para ela correr, e pegou o tênis lá, e viu esse, viu aquele, e achou um tênis, 33, que cabia no pezinho de Cinderela dela, para correr lá, no jeitinho que precisava correr. Aí pegou o uniforme lá, camiseta própria, coisa, né? Aí no dia, na véspera, não podia comer nada muito pesado, ia ter que acordar muito cedo no dia da corrida, no dia da comida é banana, com não sei mais o que, tem todo um preparo lá também. Para beber, isotônico, sei lá, que o pessoal dá lá, tem tudo isso. A corrida começa antes, não é só sei lá, não. E você achando que corrida espiritual é vir na igreja? Não. É a sua vida com Deus amanhã, quando ninguém está te vendo, é o seu devocional, é o momento de adoração, é quando você entrega a sua oferta a Deus de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, lá no seu trabalho, testemunhando para as pessoas. No seu momento a sós com Deus, no seu momento de adoração, no momento que você é atacado na sua mente com pensamentos, tentações, um monte de coisa, é ali que você responde, é ali que você está na sua corrida espiritual. Quando o seu chefe te vem com um negócio para você fazer uma coisa ilícita, uma coisa errada, você tem que dizer não, você tem que testemunhar. Quando você é assediado, quando você é tentado, quando uma mulher estranha vem lá e fica com conversa fiada para cima de você, e você é um homem casado, ou uma mulher, um cara vem lá com a conversa torta lá, e você é uma mulher casada, é ali que está a sua corrida espiritual.
Não é vir aqui se fantasiar. Eu estava lá, fui para a corrida com a Agra, acho que estava de tênis, sei lá. Talvez um desavisado achasse que eu fosse correr, mas ai, coitado de mim, eu corredor, não. Não sou corredor, não ia correr, não estava preparado para aquela corrida, mas a gente pode achar que sim. Tem cara de corredor. Estava lá na corrida, eu também fui lá para prestigiar ela. Então não se engane. Vou perguntar de novo. Você está participando de uma corrida espiritual, desembaraçando, olhando firmemente para Jesus, conforme o autor de Hebreus está aconselhando aqui em Hebreus 12, 1 a 3? E em último lugar, nós precisamos ter paciência. Dizem que paciência tem limites, né? Mas acredite que isso é coisa da carne, irmãos. Jesus suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Pensa, pendurado naquela cruz, olhando lá para baixo. A primeira cena que os seus olhos poderiam ver são aquelas mulheres, a sua mãe, e aquela comoção toda com João, mas subindo um pouco o olhar e se afastando, vendo lá os religiosos, aqueles homens que o odiavam, que o perseguiram durante toda a sua vida, ali, com um ar de satisfação, esperando ver se ele ia descer da cruz, esperando ali, como eles próprios disseram, fez o bem para todo mundo, desce da cruz, nós vamos crer que ele é de fato Filho de Deus. Foi até chamado por Beelzebu, você faz milagres. Essa é uma das partes que mais, quando eu leio assim, me choca. Alguém ter a coragem de dizer que Jesus fez o que fez por Beelzebu. Irmãos, Beelzebu é o demônio. Não é por Deus que você faz, é pelo demônio. Falar do Filho de Deus com relação a isso. E Jesus, pacientemente. Eu percebo que hoje, nos dias que vivemos, a paciência é um item em falta na prateleira. Não se tem mais paciência. Hoje vivemos em mundos acelerados, que você precisa de respostas rápidas. A tecnologia tem parte nisso. Tem parte nisso. E nós pulamos etapas, pulamos processos, pulamos momentos. Faz um teste, deixa seu filho ficar um dia sem celular para ver se ele consegue se virar de alguma outra forma. Você tem paciência de ficar brincando com os brinquedos? Não tem mais. Nossa época de criança, de infância, eu pegava o carrinho assim, amarrava uma linha, eu ficava puxando em casa aqui assim, aí o risquinho do chão era a rua, aí vinha, aí eu dava um chute, se acidentou, capotou, aí ia lá fazer o socorro, aí vinha todo mundo, não sei o que. Um dia eu botei fogo no carro, acidente, chama o bombeiro. Imaginação fértil. Hoje as crianças não conseguem fazer isso. Ou conseguem? Não conseguem. A paciência é uma coisa que, nós não temos mais paciência de esperar o outro no trânsito, já sai metendo buzina, já não sei o quê. Eu falo isso, não estou falando porque eu sou a pessoa mais paciente, estou falando que é uma luta que eu também tenho. Mas a jornada cristã, você precisa ter paciência. Como é que diz o Salmo? Esperei aceleradamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. É isso? O que diz o Salmo? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ou ouviu quando clamei por socorro. Nós precisamos ter paciência. Veja o que diz Romanos 5, 3 a 5. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Hoje há uma campanha carnal para que nós possamos não ter mais paciência. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer assim: pense naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O problema do cansaço numa corrida espiritual e num desânimo é que nos falta paciência para esperar. Nós queremos que Deus haja no nosso tempo, nós queremos que Deus haja na nossa necessidade, e Deus não vai agir no nosso tempo, Deus não vai agir no nosso relógio, nem na nossa necessidade. Ontem tivemos a oportunidade de estar ali na casa do irmão Júlio, o aniversário da menina, e ele estava compartilhando um testemunho, morando em Ribeirão Preto,
E quem conhece o irmão Júlio sabe da sua história de vida, isso eu posso mencionar aqui, porque isso é testemunho, ele conta para todo mundo. Ele era barra pesada lá em São Paulo. E Jesus chamou ele, o salvou ali. E aqui, quando ele mudou para Ribeirão Preto, saiu de Batatais, mudou lá para Ribeirão Preto, não sei quanto tempo passou, foi assaltado. Roubaram a casa dele, levaram televisão, computador, levaram um monte de coisa lá. E ele participando com a gente sobre isso. Mudou de casa. Mas ontem ele estava falando assim, se isso tivesse acontecido lá em São Paulo, em um dia eu tinha recuperado tudo e ainda com juros do que me levaram. Ainda tinha trazido o couro de quem levou. E eu não duvido não, porque é assim mesmo. Quem mexe com essas coisas aí e tal. E aí eu virei para ele e falei assim, meu irmão, aí Deus te traz para cá, para o interior, para você passar a mesma coisa, e você olhar para você e dizer assim, eu não tenho mais poder de fazer o que eu fazia lá. E Deus vira para você e fala assim, lá naquela vida você faria isso, agora você vai aprender a confiar em mim, a depender de mim. E ele falou, é verdade, pastor. E é assim que Deus trabalha com a gente. E gerar paciência, e gerar perseverança. E às vezes a gente já começa a ficar inquieto, a gente já fica triste, a gente já chuta o balde. Onde é que está a tua alegria? Onde é que está a tua riqueza, tua felicidade? Você abandona tudo porque aquilo que você planejou não está acontecendo? Eu já tive fase da minha vida de ser assim, de agir assim. Eu não estou aqui falando de quem está de si, não, eu estou falando que é a coisa mais natural, mas nós temos que trabalhar a paciência em nós. E se você parou a corrida, porque tem alguma situação que está te afligindo, alguma coisa que você não esperava, e desde então está parado, né? Eu falei um pouco sobre isso quando eu preguei domingo passado, de mudanças. Às vezes as mudanças vêm na nossa vida, às vezes elas não pedem licença não, elas saem vindo e mudou, e quando você menos espera, mas já mudou, e aí você tem que se adequar, se adaptar àquilo ali. Mas ao invés de nós nos adaptarmos e nos adequarmos e entendermos e conversar e saber, não, a gente fica parado e morrendo e aí não vai mais, não sei o que, e parou tudo. E a vida está passando e as coisas estão acontecendo e você está lá parado, por quê? Porque ainda está na lona, tomou um golpe e ainda está na lona. E aqui eu não estou minimizando os golpes que a vida nos dá. E eu sou solidário com o tempo que cada um sofre, e o momento, e a forma, e a intensidade. Mas o que eu quero dizer é que, apesar disso, nós temos que reagir. Porque Cristo reagiu. Em momento algum você vê Jesus falando, eu estou sofrendo tudo isso por esse bando de ingrato, que não está nem aí, que não sei o quê. Não, sofreu pelo quê? Por amor. Pacientemente, até o fim da sua missão, até o fim do seu propósito, até o fim do seu chamado, suportou. E às vezes o que nós precisamos é suportar. E é onde ele se aparece no meio do caminho e vai conosco ali. Eu não sei com quem eu estava falando essa semana. E agora eu vou escandalizar, e vou mesmo, conscientemente. Porque eu nunca tinha pensado nisso. E eu parei para pensar com o pastor Álvaro, que ministra na célula com a gente. E eu tenho a sensação de que ele está certo. Quer ver? Abra a Bíblia aí, em Mateus, capítulo 28. Mateus 28. A gente quando prega, quando fala, né, às vezes a gente usa frases, né, de efeito, até a própria palavra tal. E uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte, é o contexto que aquilo foi inserido.
Mateus 28, do 16 até o 20, é a grande comissão, você conhece a passagem, é o ide do Senhor, é a ordem que nos é dada de fazer discípulos. Veja, Jesus está para se despedir, são as últimas palavras de Jesus, e você vai ver a diferença, quando você for pegar lá em João, capítulo 16, 17, ali João registra o último momento de Jesus com os discípulos antes de morrer. Jesus vai dando conselho para eles, ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim também, na casa de meu pai há muitas moradas, tal. Ele vai falando, faz a oração sacerdotal em João 17, ali é um momento de preparo, ali ele vai falar, vão te odiar também porque me odiaram. Ali tem um contexto das palavras de Jesus, de que fiquem firmes, eu vou estar com você, coisas nesse sentido. Aqui não. Aqui ele está dando uma ordem da grande comissão, é uma coisa específica, vão ao mundo, façam discípulos de toda a nação, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é essa coisa aqui. E aí vem, vamos ler o texto, verso 16, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Agora entra a minha crise e é o escândalo para vocês. E, tem um E aí bem grandão, um E, de condicional, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu sempre acreditei que Jesus estaria conosco até os fins dos tempos, em qualquer circunstância. E eu entrei em crise ao descobrir que não é assim. Porque o texto aqui me permite interpretar que é em qualquer circunstância? Sim ou não? Olha aí para o seu texto aí. Sim ou não? Não. Jesus está dizendo de um contexto específico em que Ele estará conosco em todos os tempos. Qual é o contexto? Não, antes. Fazer discípulos. Quando eu vou e faço discípulos, e aí eu guardo, aí eu ensino, aí eu batizo, e eu estou convosco todos os dias, então eu estarei com vocês todos os dias. Quando você entrar na caminhada da vida cristã, fazer discípulos, abandonar a sua vida, ter como prioridade as outras pessoas, o mundo, o evangelismo, e não se preocupar com o seu emprego, com o seu dinheiro, em guardar dinheiro na poupança, em perder a hora extra, um monte de coisa. Se você fizer tudo isso e abandonar a sua vida, eu vou estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, porque você está preocupando em obedecer a minha ordem. Ide e faça discípulos. Eu também estava com essa cara de vocês estão agora assim. E eu te desafio a estudar essa passagem e dizer que não é assim. Porque eu fui e não encontrei. Eu não encontrei como refutar o pastor Álvaro. E tive que dizer, ele tem razão. Porque o texto de fato está... O E é muito condicional. E eis que estou convosco. Façam isso e eu estarei com vocês todos os dias. E nós abandonamos a corrida. E nós não queremos saber de discipulado. Talvez você pare e pense, onde é que estava Deus? Em tal circunstância da minha vida. Não é onde estava Deus, onde você estava com as escolhas que você fez. É muito interessante que a gente sempre projeta em Deus a culpa de tudo que acontece conosco, mas esquecemos que somos nós os responsáveis pelas nossas escolhas. Eu já publiquei no grupo da igreja, um judeu, não tem nada a ver com o evangelho, falando sobre onde Deus estava no holocausto. E ele começa a puxar lá todos os textos de Deuteronômio, falando das palavras de Deus, o que aconteceria com o povo, se o povo parasse de obedecer as leis de Deus.
vão acontecer isso, uma outra nação vai vir, vão humilhar suas mulheres, exatamente o que aconteceu no Holocausto. A pergunta é: por que Deus permitiu? Não, Deus, por que você se afastou de Deus? Por que você deixou de correr a corrida? Por que você não ouviu aquele tonto do seu pastor lá, que todo domingo estava falando, te incentivando, e você nunca reagiu? O problema não é Deus, o problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema é você, o problema sou eu. Nós lemos o capítulo 12 de Hebreus. O capítulo 11 fala dos heróis da fé. E é gostoso ler o texto de como eles estão nesta galeria dos heróis da fé. Pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Isaac, pela fé e pá. E sempre vai caber mais um nessa galeria, que pode ser você, pode ser o seu nome escrito ali, pode ser o meu, dos heróis da fé. Hoje, irmãos, eu vejo que infelizmente o mundo tem nos sufocado. Os prazeres do mundo, as coisas que o mundo oferece, não é? As coisas que o mundo dita, o ritmo das coisas, como ser e não ser, o que comprar, o que vestir, o que falar, os hábitos, as práticas. Nós temos que tomar cuidado com isso, para não sermos tragados pelo mundo, e essas coisas impedirem a nossa caminhada espiritual, a nossa corrida, impedirmos de obedecermos a santa palavra de Deus, obedecermos os decretos do Senhor, os seus mandamentos. Mas isso não é uma coisa que o pastor vai falar para você: ó, irmão Celso, você precisa fazer isso. Ó, Flávio, isso. Michele, a você, ó, sua listinha é um pouco maior, viu? Pá. Não. Quem sou eu? Eu posso talvez te orientar. Eu posso talvez acender uma lanterna e talvez ajudar você a encontrar seu caminho, mas você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir o Espírito Santo falando ao seu coração. E Ele fala, e tem falado. E a pergunta é: o que você tem respondido? Irmãos, eu quero de coração, quando o arrebatamento acontecer, eu vou sair caçando vocês lá no céu, né? Com a plaquinha assim: turma de Batatais aqui, mansão 4D à esquerda aqui, vamos se encontrar aqui, fazer uma festa aqui. E eu quero de coração ver todos os irmãos. Amém? Ó, amém. A Virgínia está pronta para o arrebatamento. Ó. Mas e se eu não cruzar com você lá? De que adiantou essa jornada que você está vivendo aqui? Por isso nós temos que estar prontos, estar preparados. Por isso que essa palavra de alerta. O que é, sorridente? Veio aceitar Jesus? Toda. O que você vai fazer? Tirar uma foto? Ah, acabou a bateria. Achei que ele já estava indo para o arrebatamento, vai ser uma escada de Jacó aqui, já ia subir já para o céu. Você fica viajando de caminhão, fica uns 2 meses sem viajar. Quando vem, você fica... Vou chamar você para fazer oração no final do culto, hein? Amém. Olha isso aí, ó, cabra... Amém. Esse é cabra macho, né, Nazinha? Vamos lá. Mas fica firme na sua caminhada, porque em momento algum a Bíblia fala que é fácil. Se você está tendo dificuldade, busque ajuda. Agora é a melhor época para você olhar como foi lá para trás e projetar o ano que vem. O ano que vem eu ser diferente. O ano que vem eu vou envolver. O ano que vem eu vou servir. O ano que vem eu não vou ficar calado, não. Eu não vou ficar igual o Gideão lá no lagar escondidinho, não. Eu não fui chamado para isso. O ano que vem eu quero de fato ser aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Não é um frequentador de igreja, ficar esquentando o banco, não. O ano que vem eu vou ganhar almas para Jesus. Posso perguntar? Não. Eu vou perguntar olhando para cá. Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas vidas você evangelizou? Quantas vidas você comunicou a boa notícia do Evangelho?
para a gente pensar, para a gente refletir, porque isso está ligado com a essência de eu ser de fato igreja, para eu não entender que eu estou sendo enganado. Não, igreja é isso, e eu acho que eu não estou sendo igreja. Sou um bom frequentador de culto, mas eu não sou igreja. Eu achava que eu estava na corrida, mas não estou na corrida. E eu preciso voltar para a corrida. A boa notícia é que você pode voltar a qualquer momento. Vamos voltar hoje para a corrida. Vamos nos preparando. Dá para a gente se preparar correndo. A corrida espiritual é assim, vamos embora, não precisa emagrecer, não precisa comprar, não, vamos correndo, mesmo com jeans, vamos correndo, depois no meio do caminho tira o jeans para um short, aí toma um negocinho, aí a corrida cristã é assim. Ai, tem uma coisa que eu não estou pronto ainda, pelo amor de Deus, sabe quando você vai estar pronto? Nunca, porque o diabo que está dominando você sempre vai dizer que você não está pronto, e nunca estaremos. Porque no momento que nós estivermos prontos, sai o Espírito Santo de cena e entra nosso eu, entra a nossa realização, entra os nossos dons, entra eu, aí sai a dependência do Senhor. Por isso, por mais que você tenha ensaiado, os meninos do louvor aqui ensaiou isso, mas só dá para derrubar, dá para fazer o encerramento da Copa, ensaiamos tão bem, não estão andando bem, se subir lá achando que vocês estão prontos, não, dependa do Senhor, dependa dEle. Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse culto, vamos cantar ao Senhor. Vá refletindo, vá pensando nisso que falamos agora, para a sua vida cristã, para a sua corrida.